2 pessoas morreram afogadas em Cristalina. E você vai ver ainda. Pesquisa mostra crescimento nas vendas do comércio em Goiás. População se revolta e agride criminosos em Lusiânia. Polícia recebe mais denúncias contra o médium Antônio Miguel. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição do Jornal Anhanguera acionando ao vivo a repórter Nayara Santos, que tem mais informações sobre esse afogamento que aconteceu hoje em Cristalina. Boa noite para você, Nayara. Olá, Giliardi, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o J2. Pois é, né? Um dia de lazer que acabou se tornando em tragédia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde. Nós temos poucas informações porque o acidente foi em um local de difícil acesso. Mas o que nós sabemos aí é que um grupo de familiares com cerca de 5 pessoas foram passar um dia aí de lazer para se refrescar do calor em um Pesque Pague, que fica a 12 quilômetros mais ou menos de Cristalina. Chegando nesse local, eles procuraram por uma cachoeira, como eu já disse, de difícil acesso. Foram nadar, só que nenhum dos integrantes, segundo o Corpo de Bombeiros, sabiam nadar. Aí teve 2 afogamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a própria família socorreu aí esses 2 integrantes, mas nós não temos informações da situação de saúde deles. Outras 2 pessoas também do grupo de família morreram no local. Nós sabemos que é um homem de 18 anos e uma criança de 9 anos. O Corpo de Bombeiros ainda está lá no local, juntamente com o grupo de IML, com a equipe do IML, para retirar os corpos. Eu volto com você, Giliardi. Obrigado, Nayara. Bom trabalho para você. E 2 homens foram presos no Jardim Ingá, aqui em Lusiânia, ontem à noite, depois de tentarem assaltar os moradores. Na imagem feita por um morador, ele mostra os homens caídos no chão e afirma que os 2 estavam praticando assaltos na região do Jardim Ingá. Roubando pedestre aqui, ó. Safado aqui, roubando pedestre aqui no Jardim Ingá, aqui, ó. Tá vendo só? Aqui, ó, 2 safados no Jardim Ingá com moto roubada, roubando pedestre aqui, ó. Os pedestres pegaram eles, ó. O morador ainda mostra a moto utilizada pelos 2. E mostra uma placa clonada que estava por cima da verdadeira. A placa do doblê aqui, a placa, acho que é a original aqui, ó. Adulterada, placa de Lusiânia. Aqui, ó, tamparam bem. Aí, ó. A polícia foi chamada e prendeu os 2 homens que não tiveram os nomes divulgados. Com eles, a polícia encontrou uma arma caseira. Segundo testemunhas, na hora de um dos assaltos, a arma falsa chegou a falhar. Foi nessa hora que as pessoas reagiram. Os 2 foram levados para o presídio da cidade. O conselho da Polícia Militar é não reagir. Fique calmo, na medida do possível, é claro que é uma situação de estresse extremo, e busque alguns dados que identifiquem essa pessoa. Porque a pessoa tendo detalhes, uma tatuagem, uma cicatriz, a roupa, o veículo, aí facilita o trabalho de recapturar e de conduzir essa pessoa para a justiça. E a gente reforça, então, o telefone de denúncia da Polícia Militar, que é o 190. Um homem foi preso em Lusiânia suspeito de estuprar uma criança de 9 anos. Segundo informações, ele chegou a oferecer dinheiro para a criança para que ela não o denunciasse. O crime foi em 2015, quando a vítima tinha 9 anos. De acordo com a polícia, o suspeito se aproveitou do momento em que todos dormiam para cometer o abuso. O homem era amigo há 15 anos dos pais da criança e tinha o costume de dormir na casa deles. No dia do crime, segundo a polícia, o homem, que trabalha como autônomo, foi ao quarto da criança que estava dormindo e colocou a mão dentro da calcinha dela. Os pais fizeram uma denúncia para a Polícia Civil do Estado de Goiás, o delegado representou pela prisão temporária dele, ele desapareceu, não tinha mais nenhum tipo de contato com os pais desde então, desde esse fato específico, o que causou muita surpresa até mesmo nos próprios familiares da vítima, e agora a Polícia Civil do Estado de Goiás, após o deferimento da prisão temporária, logrou êxito em prendê-lo.
O inquérito já foi concluído e o homem vai responder por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o presídio, onde aguarda as próximas etapas do processo. Veja a seguir: Justiça tira da mãe a guarda do menino de 12 anos vítima de maus tratos. E ainda, idoso disse que ficou cego depois que passou por cirurgia espiritual na Bahia. Agora 7h29, voltamos em instantes. De volta com o J2 e amanhã começa a ser pago o abono salarial PIS/PASEP 2018-2019, ano base 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998 de acordo com o novo salário mínimo e o tempo trabalhado em 2017 e pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador ou então no site www.caixa.gov.br/PIS e ainda pelo telefone cidadão 0800 726 0207. Também será liberado o PASEP, que é pago para os servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final de inscrição 5. Para saber se o participante é vinculado ao PASEP, ele deve solicitar informações na Central de Atendimento do Banco do Brasil, pelo telefone 4004-0001 ou 0800 729-0001. A estimativa do Ministério da Economia é que mais de 2,8 bilhões sejam pagos e aproximadamente 3,4 milhões de trabalhadores beneficiados. A Justiça decidiu tirar da mãe a guarda do menino de 12 anos que ficou mais de uma semana trancado à disposição de um suposto ritual religioso em Águas Lindas. Nós mostramos o caso aqui no Jornal Anhanguera semana passada. O menino contou que sofreu maus tratos quando ficou trancado em um centro espírita em Águas Lindas, supostamente por ordem da mãe. O pai estranhou o desaparecimento do filho, que não estava mais indo à escola, e foi até o centro. Lá disse que encontrou o garoto trancado com as roupas molhadas e mofadas e tossindo muito. O pai denunciou o caso para o Conselho Tutelar, que chegou a conseguir uma autorização para ficar com o garoto. Na casa do pai, o menino relatou os abusos sofridos. Disse que teve a cabeça raspada, tomou banhos gelados, chegou a ficar até 10 horas sem comer e que o próximo passo seria passar por um abuso sexual. Ia ter relações, né? Relações com quem? Eu tinha que ter relações com ele depois que eu saí de lá. Mas isso não pode não. Disso? Mas isso não pode não. Apesar das denúncias, a Vara da Infância e Juventude tinha determinado que o menino voltasse para a casa da mãe. O pai recorreu da decisão e agora conseguiu a guarda do filho, pois a Justiça entendeu que o caso é de comprovada urgência. Ainda cabe novo recurso. Nós procuramos a mãe do menino, que não quis comentar o caso. E hoje a delegacia de Aparecida de Goiânia recebeu mais uma denúncia de lesão corporal provocada pelo médium Antônio Miguel. Seu Pedro, de 80 anos, disse que ficou cego depois que fez uma cirurgia espiritual na Bahia. O médium está sendo investigado por 5 mortes em Goiás e na Bahia. Pedro procurou o médium Antônio Miguel em agosto do ano passado, numa chácara em Barreiras, na Bahia. Segundo ele, para tirar uma pequena protuberância no canto do olho direito e também para tratar de uma hérnia na barriga. A operação foi R$200 e a ficha foi 50. Depois do procedimento, segundo Pedro, o médium prescreveu esses 2 medicamentos. As dores na barriga não passaram e Pedro veio às pressas para Goiânia para se tratar do olho com os médicos. Aqui, recebeu o pior diagnóstico. Ele fez a operação com um ferramenta sujo e perdeu a vista. Essa é a segunda vítima com lesões corporais a prestar depoimento aqui na Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia. A prisão do médium Antônio Miguel ainda não foi decretada porque, segundo a polícia, ainda aguardam exames periciais em medicamentos que ele receitou para aquelas 5 vítimas que morreram tanto na Bahia quanto aqui em Aparecida de Goiânia. O médium não foi ouvido ainda, considerando que cada dia aparece uma nova vítima, e nós vamos reunir todos os elementos comprobatórios dessas condutas aí, possivelmente praticadas pelo médium Antônio, para formarmos aí uma convicção de uma necessidade ou não de medidas cautelares. Pedro tem 80 anos. Vendeu as poucas vacas que mantém na roça na Bahia
para buscar tratamento aqui na capital do estado. Ele tem que ser punido, porque não tem jeito, né? Que eu sofri muito. O advogado de defesa do médium Antônio Miguel disse que o médium nunca utilizou martelo. O procedimento é espiritual, sem corte, e a cura é por merecimento do paciente. Pausa para os comerciais e a seguir. Pesquisa mostra que o comércio goiano registrou um novembro com a maior alta desde 2000. E ainda filas nos postos e preços mais altos no DF por causa do furto de gasolina no duto. Agora 7h36, nós voltamos já. Notícia boa para a economia. O IBGE divulgou uma pesquisa essa semana que mostra o crescimento nas vendas no comércio goiano, que teve a maior alta em novembro desde os anos 2000. As lojas estão mais cheias e os vendedores mais confiantes. Prova disso é a pesquisa divulgada pelo IBGE. Os números apontam que as vendas no varejo goiano tiveram maior alta desde 2000. A pesquisa se refere ao mês de novembro de 2018. Com isso, o comércio compensou os primeiros meses negativos, permanecendo estável. O Antônio é gerente desta loja de eletrodomésticos e afirma que no ano passado, os últimos meses foram bons. A gente teve em média ao ano 15, 20%. Graças a Deus a gente vem trabalhando forte para crescer cada vez mais. Em novembro e dezembro, os produtos que mais venderam na loja do Antônio foram os celulares e eletrodomésticos. Apesar do aumento, para ele o esforço para as vendas melhorarem conta muito. Como veio Black Friday, final de ano, muito forno, né? Muito celular, fogão, geladeira. E Goiás registrou a segunda alta consecutiva na variação no volume de vendas. Com o acumulado no ano de 2018, o volume no comércio varejista no estado subiu quase 7%. É a 8ª variação positiva na pesquisa mensal de comércio para Goiás este ano. O Tarek também sentiu essa diferença. Principalmente nas empresas que têm produtos para artesanatos, né? É como assim, o desemprego está muito grande, então o pessoal está procurando comprar bastante coisa e fazer um extra em casa, né? A expectativa é que em 2019 o comércio reaja ainda mais. A gente tem esse otimismo de ser um bom ano. A esperança de que façam boas vendas. Com certeza. E estamos aqui querendo vender mais e mais. E com a notícia do rompimento do duto no último sábado, que traz 3 milhões de litros de gasolina todos os dias de São Paulo, passando por Goiás até o DF, o movimento aumentou nos postos de combustíveis do Distrito Federal e os preços começaram a subir. De repente, fila nos postos e preços mais altos. Ontem eu fui abastecer, estava 3,69. Aí hoje já está... a maioria está 4,28, né? Então assim, não abasteci ontem e hoje aumentou bastante, né? Tomei um susto, mano. Passei agora para fazer uma entrega, aí na volta já tive que parar, porque eu passei ali na Zona Norte, tá 4,15 já, mano. Preço absurdo, né? Pra quem trabalha com isso, né? A gente que é motoboy. Os motoristas fizeram fila para abastecer nos postos do Eixinho Norte. Por quê, hein? Eu ouvi falar que ia acabar e também que tinha aumentado aí em alguns lugares, né? Alguns ficaram com medo da gasolina acabar, porque bandidos romperam um duto lá em Araras, no interior de São Paulo. É a tubulação que traz 3 milhões de litros de gasolina por dia para a distribuidora do CIA. Os bandidos fugiram ao serem flagrados pela polícia e deixaram um caminhão carregado para trás. A Transpetro informou que está fazendo o reparo do duto, mas a previsão é que ele só volte a funcionar na quinta-feira ao meio-dia. O Sindicato dos Postos aqui do DF disse que se até lá o sistema não voltar ao normal, o plano B é usar caminhões para buscar gasolina em distribuidoras da Bahia e de Minas Gerais. O presidente do Sindicombustíveis disse que a gasolina não vai acabar no DF. Não precisa preocupar, porque até quinta-feira nós temos estoque suficiente para abastecer Brasília. Entretanto, por mais que a gente fale, peça, as pessoas estão fazendo fila, isso pode piorar a situação, né? Porque segundo a Transpetro, realmente até quinta-feira vai estar tudo resolvido e nosso duto vai estar liberado. E quanto ao preço,
Isso é uma questão de mercado, né? Todo mundo conhece a lei da oferta e procura, né? Se você passa a não ter o produto ou você tem menos estoque, você acaba aumentando o preço para não ficar com o produto e não perder a sua carteira de clientes. A gente só espera que o preço não fique mais alto ainda, né? E o J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você confere amanhã bem cedinho no Bom Dia Goiás. Para você uma ótima noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!